A crise que vivemos a nível mundial é consequência do facto que a economia se baseia no crescimento do PIB, que aumenta continuamente o consumo de recursos, aumenta continuamente a quantidade de resíduos, aumenta continuamente a produção de mercadorias, mas estas mercadorias não encontram uma procura suficiente para as absorver. Trovano una domanda sufficiente ad assorbirle. Quindi c'è da una parte un aggravarsi della crisi. Portanto, existe, por um lado, um agravamento da crise ambiental que se soma ao agravamento da crise económica e produtiva. O que é necessário fazer para sair desta situação é um modelo económico diferente do da economia baseada no crescimento. Nós identificamos de forma emblemática o discurso do decrescimento enquanto contraposição a este mecanismo. Mas contraposição não é simplesmente algo que põe em evidência os aspectos negativos do mecanismo do crescimento. É a exigência de construir, a partir desta constatação, uma economia baseada em critérios de caráter diferente. Constatazione, un'economia fondata su criteri di carattere diverso. Quindi non è una diminuzione della quantità. Portanto, não é uma diminuição da quantidade, simplesmente da quantidade de mercadorias produzidas, mas é uma mudança qualitativa dos objetivos que se colocam à economia. Deste ponto de vista, nos países ocidentais, esta mudança passa através de um decrescimento, ou seja, uma diminuição da produção e do consumo de mercadorias. Pelo contrário, nos países que foram privados das suas riquezas pelo mecanismo do crescimento ocidental, é um modelo de desenvolvimento que renuncia ao modelo do crescimento, ou seja, a imitação dos países ocidentais. O decrescimento nos países ocidentais e industrializados e o não crescimento dos países pobres, empobrecidos pelo mecanismo do crescimento, unem-se num projeto de futuro para melhorar a qualidade de vida, seja dos povos que tenham um PIB mais alto, seja dos povos que tenham um PIB mais baixo. Deste ponto de vista, para ambos, seja para os povos ocidentais, seja para os outros povos, creio que um elemento muito importante seja a capacidade de se relacionar com a economia tradicional e com a economia de caráter local. Porque existem saberes ligados ao conhecimento dos lugares e à capacidade de procurar, no lugar onde se vive, o que lhe é necessário para a própria subsistência. Nos países ocidentais, isto significa descobrir, por exemplo, a economia de fileira curta. Significa descobrir as atividades artesanais em articulação com a atividade industrial. Significa descobrir uma agricultura não finalizada à máxima produção de poucos produtos, mas uma agricultura fundamentalmente de subsistência, na qual se autoproduz tudo o que se precisa e se vendem os excedentes dos produtos que sejam sobreabundantes em relação às exigências do autoconsumo. Mas este mecanismo de descoberta da economia tradicional, da fileira curta, da atividade artesanal e da economia de subsistência é também a estrada que permite aos povos pobres de sair da pobreza. Porque todas as vezes que se confundiu a saída da pobreza com a entrada no mecanismo do desenvolvimento, existiu, por um lado, um enriquecimento monetário das populações ricas e, por outro, um empobrecimento, mas não em termos de dinheiro, em termos de diminuição de recursos, porque o que conta para viver são os recursos e não só o dinheiro de grande parte da população. Ou seja, o mecanismo de desenvolvimento foi um falso mecanismo para a saída da pobreza, que se baseou fundamentalmente na imitação do modelo económico dos países ocidentais. Considero que estas economias locais dos povos pobres, ou seja, dos povos que não entraram na lógica do crescimento, têm não só a capacidade para sair da pobreza, mas também para ajudar os povos ricos que abandonaram estas capacidades. Ricchi, quelli che hanno abbandonato queste conoscenze.